Muito bem, vamos lá. Seguindo com a Masechet Sukkah, a gente está no Daf Yud Aleph Amud Aleph, Lish Nachrin, aqui onde aparece esse Lamed, segunda linha. Lish Nachrina significa que a gente vai ter a mesma coisa antes, só que com uma linguagem um pouquinho diferente, porque na Massoret, na tradição, foi passado de forma levemente diferente. Amre, Lishnachina Amre lá. Tem quem diga essa sugar que a gente usou antes com relação a Kinofot e Naklitin e Aquilá, se a pessoa pode dormir dentro de uma cama que tem uma cobertura por cima dentro da sucar ou não, se é considerado que ele está dentro da sucar, fora da sucar, assim, se valida ou não. Tem quem diga, tem quem tenha estudado isso de forma um pouquinho diferente. Amar Raviuda Amar Shmuel, disse Raviuda em nome de Shmuel, Mutar lishon bekilat chatanim basuka, lefi shein lagag, afal pi shegvoas hara. Falou Raviuda em nome de Shmuel, é permitido dormir numa kilat chatanim, certo? Kilat chatanim é diferente da kilá normal. Aquilo lá normal que é colocado em volta da cama, ela tinha um teto. Kilat Hatanim, ela não tem teto. Então é permitido dormir dentro dessa Kilat Hatanim, que é uma cama com um pano em volta, já que ela não tem teto, mesmo que tenha altura de 10 tfachim, como não tem teto, não é considerado como se fosse uma cabana. Então não é que eu estou numa cabana dentro da sucá e, consequentemente, não cumpri a metade de sucá. É considerado como se fosse, vamos chamar isso de um cobertor alto. Meite veio, pergunta a Gemara, Yashen Bakila Basuka lo Yetzai de Chovato. Pergunta a Gemara, como você permitiu, Shmuel, dormir numa Kilat Hatani Mareita isso na Braita? Que quem dorme dentro da Kilá na Suká não cumpre a mitzvah de Suká, porque ele não é considerado que ele está dentro da Suká, porque ele está dentro de outra cabana. Responde a Gemara, não, essa braita está se tratando de uma suká, de uma quilá que tem teto. A quilá que Shmuel permitiu é a quilá tratanim, que não tem teto. Essa daqui, que foi proibido na braita, é uma quilá que tem teto. Tem teto significa que ela é reta em cima, não é triangular. Tashma, vamos ver outra fonte para esse assunto. Naklitim shnaim kinofot arba'a. Naklitim é quando tem duas estacas na cabeça e no pé da cama, certo? Aí fica triangular. E kinofot é quando tem 4 estacas e aí fica um teto. Piressa gabe kinofot psulá. Se a pessoa colocou um pano em cima de kinofot, é passula, ou seja, não posso dormir nela na suká. Então, já que está passula, desculpa, fiz uma pequena pausa. Se é na Klitim, que são 4 estacas, então ficou um teto em cima, não posso dormir dentro disso na sucá. Agabei na Klitim, mas se eu coloquei um pano em cima dos naklitim, que são só 2 e ficou triangular, xerá, posso dormir dentro disso na sucá, bilvad, shel naklitim, goim na mitá, sarat fachim. Com a condição que esses naklitim não tenham 10 fachim, ou seja, mesmo quando é triangular, se tem altura de 10 fachim, é proibido. A gente vê que se tiverem 10 fachim, se tiver uma altura de 10 fachim, é passula, papichin, lagar, mesmo que não tenha um teto, mesmo que não é reto em cima, é proibido, certo? Então a gente vê aqui uma contradição com as palavras de Shmuel. Shmuel falou que Kilat Hatanim, que ela é triangular, eu posso dormir nela na suká, já que ela não tem teto, mesmo que tenha 10 fachim. A gente vê que uma naklitin, que é essa cama com 2 estacas na frente e atrás, que ela forma um teto triangular, que não tem teto na prática, certo? Que é triangular, é uma ponta. Se tiver 10 fachim, é proibido. Então, como Shmuel permitiu, certo? O que Shmuel permitiu, Kilat Hatanim, a gente vê com relação na Klitim, que é proibido. Responde a Gemara, Shali na Klitim de Kvi. Fala, não, na Klitim ele é mais fixo, é mais firme do que essa Kilat Hatanim. Essa Kilat Hatanim, aparentemente, era algo mais leve, menos preso. Então, lá é permitido, e na Klitim é proibido porque é mais firme. Pergunta Gmarai que ele ave que não for, mas espera aí, se é firme, então seja proibido, igual que não for. Que não for é quando tem 4 estacas é proibido mesmo que tem menos que 10 fahim. Naquele time é proibido só quando eu tiver 10 fahim. Se naquele time são firmes, é uma coisa mais séria, então seja proibido, igual que não for. Responde Gmarai, legabei que não for lokvin, legabei que lá kvin. Está no meio do caminho. Tem 3 tipos de coberturas. Tem Kilat Hatanim, Naklitim e Kinofot. Kilat Hatanim é bem leve. O negócio não é muito bem fixo, não é muito bem preso, então é permitido, pode dormir dentro disso da sucá. É como se fosse um cobertor alto,
porque ele não tem teto, então não importa a altura. Na clitina é um pouco mais firme, já que na clitina é um pouco mais firme, mesmo que ele não tem teto, acima de 10 fachim é proibido. Que no foto, que são 4 estacas, é um negócio mais sério, então mesmo que seja menos que 10 fachim, é proibido. Então realmente, cada tipo de cama tem dinim diferentes. Darash Rama Baravuna, falou Rama Baravuna, mutar lishon bakila, falpi sheish lagaga, falpi shegvoa sará. Rama Baravuna veio e chutou o pau da barraca, digamos assim, certo? Ele falou que pode dormir naquilá, mesmo que ela tenha teto, mesmo que ela tenha altura de 10 fachim, dormir naquilá não tem problema nenhum, dormir nessas camas que tem um pano em cima, mesmo que seja com teto, não triangular, com teto mesmo, 10 fachim de altura, tem problema nenhum, pode dormir lá. Agora, por que ele falou isso? Que linha ele está seguindo? Que Rabiuda. Ele segue a linha de Rabiuda. Rabiuda diz que a sukkah é dirat keva, certo? A gente viu a primeira discussão que aparece na Gemara com relação à altura da sukkah, Rabiuda e Chachamim. De acordo com o Rabiuda, a sukkah pode ter 40 amot, de acordo com o Chachamim, ter 20 amot, porque de acordo com o Rabiuda, a sukkah é dirat keva, e de acordo com o Rabanan, a sukkah é dirat arai, certo? É uma temporária. Então, Rama Baravuna, que permitiu dormir naquilo no Shabbat, ele segue a opinião de Rabiuda, que a sukkah é dirat keva. E comparado com a sukkah, que é uma dirat keva, essa quilá, essa cama com a cobertura em cima, é um oil, é uma cabana arai, não é algo tão fixo, tão firme como a sukkah. Então, já que ele segue a opinião de Rabiuda, é permitido dormir dentro dessa quilá, dentro da sukkah. De amar loati oil arai, mevate oil keva. Porque essa aqui lá, essa cama com uma cobertura em cima, não é considerado como se isso me tirasse da sukkah, que é um oel keva. Já que a sukkah é uma construção firme, de acordo com a Rabiuda, essa aqui lá com o pano em cima não é forte o suficiente para considerar como se eu não estivesse na sukkah. De acordo com o Rabanan, que os dois são arai, então um arai, um é temporário, anula o outro. Então, se eu estou dentro daqui lá com uma cobertura reta de 10 fachim de altura, eu não estou dentro da sukkah, que é uma cabana também não fixa. Mas de acordo com a Rabiuda, assim, Detnana Marabiuda, assim a gente encontra a Mishnah, a Rabiuda falou, no Agimainu Lishon Tachat Amitab Ifnei Kenim, Rabiuda fala na Mishnah, vai aparecer lá para frente, que Rabiuda fala, a gente costumava dormir quando era pequeno embaixo da cama, certo? Açúcar, não tinha muito lugar na açúcar, então tinha gente que dormia em cima da cama, tinha gente que dormia do lado, tinha gente que dormia embaixo. Rabiuda falou, a gente dormia embaixo da cama sem problema nenhum. Ou seja, mesmo que embaixo da cama, a priori eu não estou embaixo da sukkah, eu estou embaixo da cama. Rabiuda fala que a gente fazia isso na frente dos kenim, dos anciãos, e ninguém falou nada pra gente. Por quê? Porque, de acordo com Rabiuda, a sukkah é dirat keva, ela é uma construção firme, fixa, e embaixo da cama, mesmo que eu não estou embaixo da sukkah, a cama não é forte o suficiente, não é firme o suficiente para anular o fato de que eu estou dentro da sukkah. Então, do mesmo jeito que Rabiuda permitiu dormir embaixo da cama, Rabiuda permitiu dormir também dentro da quila. Pergunta a Gemara, Velei Malachá que Rabiuda, por que Rabaravuna não falou Alachá que Rabiuda? Por que Rabaravuna vai falar, pode dormir na quila, mesmo que ela tenha um teto e mesmo que ela tenha altura de 10 fachim? Fala que Alachá é como Rabiuda, e acabou por aí, a gente já tiraria a conclusão sozinho. Se essa é a opinião dele. Então fala. Se ele tivesse falado como Rabiuda, Avamina, eu poderia dizer, se ele falasse que ela é como Rabiuda e eu posso dormir embaixo da cama, fala Gemara, eu não chegaria na conclusão que já que Rabiuda permitiu dormir embaixo da cama, posso dormir também na quilá e não é considerado como se eu não estivesse na sukkah. Por quê? Porque a cama é feita para deitar em cima. Certo? A cama é feita para dormir em cima. Então, quem dorme embaixo da cama, não é que ele está coberto pela cama. A função da cama não é cobrir quem está embaixo. A função da cama é deitar em cima. Então, a pessoa que está embaixo da cama não é considerado como se ele estivesse fora da sukkah, usando a cama de cobertura. Porque a cama não foi feita para fazer cobertura. Então, pode ser que isso que a Bíblia permite dormir embaixo da cama é porque a cama não é feita para cobrir. Então é considerado como se eu estivesse ainda dentro da sukkah, embaixo dos rar. Mas se eu deitar numa cama que tem um pano em cima que foi feito para cobrir quem está na cama, talvez aqui a Bilda concorda que isso me tira da sukkah. Kamash Melan, vem Rabaravuna, nos ensina que não. Tamadeira Bilda, motivo que a Bilda disse que é permitido dormir embaixo da cama, não é porque a cama não foi feita para cobrir, e sim porque Delote Yolarai Mevatelo El Keva. O motivo de Rabiuda é porque um oelarai, uma cobertura não fixa, não feita para isso,
não firme, ela não anula o fato de eu estar na sucá. Loshnamita, loshnakila. Tanto faz ser uma cama que está lá, que ela é móvel também, eu coloco a cama aqui, depois coloco a cama lá e eu durmo embaixo. Então, tanto faz ser uma cama, ou se é um pano realmente cobrindo a cama da pessoa. Nesses dois casos, já que é um oilarai, já que é uma cobertura não fixa, não é que realmente eu construí uma cabana embaixo, dentro da minha sucá. Eu estou embaixo de um pano que cobre a cama para proteger de mosquitos ou de luz ou o que seja. Então, para Rabi Uda, esse oilarai, ele não anula o fato de eu estar na sucá. Ponto. Próxima Mishnah. Fala pra gente a Mishnah. Idla aleta gefen, veta dlak, veta kisus. Eu tinha a minha sucá, eu coloquei, tenho meus harkasher em cima, que eu vou colocar logo, vai aparecer, mas que, vesiquech al gabab, desculpa. Que eu fiz? O que eu queria usar de schar? Em vez de colocar um schar normal em cima, plantinhas em cima, o que eu fiz? Eu peguei a videira, por exemplo, ou de lá, eu peguei qualquer tipo de planta que se alastra, que ela cresce bastante, e fiz ela subir na minha sucá e cobrir. Então, eu tenho, por exemplo, ali no chão o meu vinhedo e, os galinhos da uva que eles vão se espalhando, eu coloquei eles para subir na açúcar e fazer meus carros. Então, nesses casos, tanto faz ser gefen, odrato ou kisus, que é outro tipo de planta, vesikech al-gabá, lá. Mesmo que eu coloque schach em cima disso, a minha sucá continua sendo psulá. Porém, se eu tinha muito mais schach do que isso, a quantidade era muito maior a ponto de anular esse schach inválido, certo? O schach que ele está preso na terra, ele está inválido. O schach para ser kasher, como vai aparecer na continuação do Mishnah, ele precisa ser desconectado da terra. Então, se eu coloquei muito schach kasher a ponto de anular o schach pasul, ou sheksatzan, ou caso eu tenha cortado as plantas, certo? Eu coloquei a planta para subir e depois eu cortei as plantas, então ela deixou de estar conectada com a terra, xerá. Então a minha sucá volta a ser xerá. Zé, claro, fala qual a regra geral com relação a schach? Kol shemekabel tumá ven giduló min haaretz, em mesachechim bo. Tudo que mekabel tumá, tudo que pode se impurificar, como uma roupa, um utensílio, algo do tipo, vem giduló min haaretz, ou que ele não nasce da terra, em mesachechim bo, não serve de schach. Vechod avar shino mekabel tumá ven giduló min haaretz, mesachechim bo. E tudo que não recebe tumá, certo? Plantas, ou galhos, coisas que não foram produzidas, consequentemente não se impurificam. Vegidulom naaretz, ele nasce da terra, mesachechimba, eu posso usar isso de schach, senão não. Então, temos duas condições para o schach estar kasher, que seja algo que não recebe tumá, não foi produzido e não se impurifica, e tem que ser algo que nasce da terra. Yativ Raviosi Kamed Ravuna. Veativ o que amar. Certa vez Raviosi está na frente de Ravuna e ele estava se perguntando. Foi dito na Mishnah, Oshek Tzatzan Ksherah. Está escrito na Mishnah que se eu coloquei as plantinhas para subir, certo? Os galhos da uva, o que seja, usei isso de schar, já que está preso no chão, a minha sucá está psulá. Mas se eu cortei, está kasher. Um minutinho. Certo, voltando, desculpa. Veamará, virá, falou com relação, foi dito na Mishnah que se eu cortei as plantinhas, está kasher, certo? A gente falou que se eu coloquei as plantas, os galhos da uva para subir, tá passou porque está conectado com a terra, mas se eu cortei, está kasher. Rav fala que não é suficiente cortar para que se torne kasher, já que isso já está posto lá, eu preciso movimentar, eu preciso mexer um pouquinho para ser considerado como se eu colocasse ele já solto. Se eu só cortei, não fiz nada. As plantas já estavam lá, eu só cortei o galho embaixo. Então, Rav fala, eu preciso também movimentar ele para ser considerado como se eu tivesse colocado os Rach agora. Amarlei Ravuna perguntou, falou para ele, Ravuna, assim, então Rav Yosef falou perante Ravuna que o que está dito na Mishnah, que se eu cortei os galhos está kasher, Rav falou que precisa mexer também. Amarlei Ravuna falou, Ravuna para Rav Yosef, a Shmuel Amará, quem falou isso foi Shmuel. Ele falou que Shmuel falou que precisa movimentar. Adrino Rav Yosef leapei. Rav Yosef olhou para o outro lado, meio que bravo com Ravuna. Ve'amarleiatu mi camina lechad del amra Shmuel, amra Rav, ve'amra Shmuel. Rav Yosef ficou meio incomodado com o comentário. Não falei que Shmuel não falou. Não falei que Shmuel não disse isso. Eu falei que Rav falou. Rav falou e Shmuel falou. Não estamos discutindo. Eu falei em nome de Rav que precisa movimentar as plantinhas. Você vem e me fala, não, foi Shmuel que falou? Concordo, Shmuel também falou. Tanto o Rav quanto o Shmuel, os dois falaram.
porque você ficou, não entendi o comentário. Amarle Ravuna, falou para ele, Ravuna, Rikamina Lecha, falou Ravuna desculpa, falou Ravuna para Rav Yosef, então, falou Ravuna, Amarle Ravuna, Rikamina Lecha, Shmuel Amarav, falou Ravuna para ele, não, o que eu estou te dizendo é que Shmuel disse que precisa movimentar as plantas, mas de acordo com o Rav, não precisa movimentar. De Rav Achur e Marcher, que para Rav, só o fato de cortar é como se eu tivesse movimentado. É como se eu tivesse feito alguma coisa, certo? A gente tem uma alahá com relação a sukkah, que é chamada de ta'aseh velo min ha'asui. Na construção da sukkah, eu preciso construir ela já de forma ksherá. Eu não posso pegar uma sukkah construída, já formada, e movimentar, e fazer uma pequena mudança para transformá-la em ksherá. Porque quando eu faço essa mudança, eu não construí a sukkah da forma ksherá. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo simples com relação aos har. Eu quero colocar os har na minha sukkah. Eu não posso colocar os har antes de colocar as paredes. Porque se eu colocar os har antes de colocar as paredes, já que a minha sukkah não tem paredes, ela não é ksherá. No momento em que eu construo as paredes e os har já está lá, então esses har não foi colocado em uma sukkah ksherá. Os har foi colocado em uma sukkah inválida, que depois eu dei um jeito de validar a minha sukkah. Então, esse schach não foi colocado já da maneira correta. Isso é chamado ta'aseh velo min ha'asui. Eu preciso colocar os schach ativamente no momento em que essa sukkah se torna ksherá. Não posso só transformar os schach kasher de forma passiva e indireta. Agora, quando eu coloquei os galhos da uva lá em cima, quando eu coloquei as plantas lá em cima, estava inválido. Esse schach era passul porque ele estava conectado com a terra. Na hora que eu corto, esse schach se torna kasher, mas eu não fiz nada, eu só cortei. A pergunta é se o fato de eu cortar é considerado ato suficiente para ser chamado de ta'aseh velo min ha'asui. Ta'aseh significa vai lá e faz, e não algo que já está asui, algo que já está pronto. Será que cortar os galhos é chamado de que eu fiz alguma coisa, ou não? Eu preciso cortar os galhos e movimentar os har, aí é considerado que eu coloquei os har. Então, falou Ravuna, quem disse que precisa movimentar também os har? Esse daqui é Shmuel. Mas para Rav, só cortar os har, só o ato de cortar já é chamado de algo que eu fiz. E, consequentemente, a sukkah está cheira. Onde a gente encontra essa opinião de Rav? Que há de Rav Amram Hassida. Como aconteceu certa vez com Rav Amram Hassida, era matchelta leparzuma de inchei beitei. Rav Amram Hassida, ele fez o tzitzit nas roupas do pessoal da casa dele. Agora, o que ele fez? Geralmente, quando você faz o tzitzit, a gente tem 4 fios soltos, 4 fios cortados, você coloca os 4 fios pelos buracos e vai dando os nós. E Rav Amram Hassida não fez isso. Ele pegou um fio muito comprido, do tamanho de 4, passou ele 4 vezes no buraco, fez os nós, fez tudo, e agora, em vez de ter 4 fios, ele tem um fio enrolado 4 vezes com os nós. E aí ele queria só cortar a ponta para virar 4 fios. Mas, com relação ao tzitzit também, com relação ao tzitzit, existe a mitzvah de ta'aseh velo min ha'asui. Na hora que eu vou fazer o tzitzit, eu tenho que fazer ele já da maneira ksherá. Eu não posso fazer ele de uma maneira inválida e depois leachir ele de maneira indireta. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma roupa que tem só 2 cantos, colocar nela tzitzit e depois fazer um corte e transformar aquela roupa em uma roupa de 4 cantos, porque o tzitzit foi colocado numa roupa que não tinha obrigação de tzitzit. E na hora que a roupa se tornou obrigada, o tzitzit já estava lá. Então eu não fiz o tzitzit na roupa, o tzitzit já estava colocado na roupa. Então o que Rav Hassida fez foi colocar esse tzitzit, mas não 4 fios separados, e sim um fio bem comprido, enrolado em 4, e agora ele quer saber se ele vai poder cortar isso e cacherizar o tzitzit ou não. Então a pergunta é essa: na hora que eu corto os fios do tzitzit para transformar ele em 4 fios, será que o ato de cortar é chamado de ato suficiente para ser chamado de ta'aseh velo min ha'asui, o tzitzit kasher ou não? Ata lekamei de Rav Chia Barashi, ele perguntou para Rav Chia Barashi o que fazer. Amalei Achemarav Avsekan Ve'er Ksherim. Falou para ele, Rav Chia Barashi, olha, Rav falou que se você cortar os fios, está kasher, já está em ordem, não tem problema nenhum. Alma psikatan zoyasatan. Então a gente vê com relação ao tzitzit,
o corte dos fios é o ato de fazer o tzitzit. A Hanami aqui também, tzitzatan, o corte dos galhos, se eu corto os galhos embaixo, zoia siatan, isso é chamado de que eu fiz a sukkah, de que eu montei o shar, então não preciso movimentar. Então, do mesmo jeito que com relação ao tzitzit, só cortar os fios é chamado de asiá e o tzitzit está kasher, assim também com relação ao shar, na hora que eu cortei os galhos, é como se eu tivesse feito o meu shar. Sim, então aqui aparece que essa é a opinião de Rav. Então, quem falou que precisa cortar e também movimentar os shar, essa é a opinião de Shmuel. Pergunta a Gemara, será que, de acordo com Shmuel, com relação ao tzitzit, o corte dos fios não é chamado de asiá suficiente para cacherizar o tzitzit? Shmuel foi o nome de Rabi Chia, o que acontece se o cara colocou tzitzit em duas pontas do tzitzit de uma vez só? Certo? Ele preparou o tzitzit nas duas pontas, mas esses dois tzitziot estavam juntos, estavam grudados. Quer dizer, as duas pontas estavam conectadas agora com o tzitzit. Não é que ele fez um tzitzit em cada ponta, ele passou um fio em duas pontas, passando de uma ponta até a outra, preparou o tzitzit em cada canto e agora ele quer cortar para separar as pontas. E depois ele cortou e separou as duas pontas, ou seja, na hora que ele corta o tzitzit, aquelas duas pontas que estavam unificadas se tornam duas, e aí o tzitzit se torna um tzitzit de 4 cantos. Mas até agora ele não tinha 4 cantos. Ele só vai ter 4 cantos quando eu cortar os fios do tzitzit que vão separar esses dois cantos. Então, na hora que eu estou cortando e transformando essa roupa em Hayevet de tzitzit, por ter 4 cantos, o tzitzit já está feito. E Shmuel falou que é kasher. Sherim, se eu cortar o fio e transformar essa roupa em uma roupa de 4 cantos, está kasher. Mailav, agora a priori está tratando em qual situação? Shekosher vecharkach posek. A priori está tratando uma situação que o quê? Que eu passei o fio por 2 cantos da roupa, preparei todos os nós e agora eu estou cortando. Então a gente vê que, de acordo com o Shmuel, o corte já é chamado de asiá. Não, aqui está tratando que eu só passei os fios nesses 2 cantos, cortei, e agora eu vou começar a fazer os nós. Os nós não foram feitos ainda, por isso é kasher. Porque na hora que eu vou fazer os nós, já tem 4 cantos. Pergunta Gmará, você que vai hargar kosher, mas é meimar. Fala Gmará, mas espera aí. Se você está falando que eu peguei um fio comprido, passei entre 2 nós da roupa, cortei no meio e só agora vou começar a fazer os nós, é óbvio que é kasher. Qual seria o problema? A priori, na hora que eu estou fazendo os nós, essa roupa tem 4 cantos. Qual a dúvida de que esse caso é kasher? Porque Shmuel Bichlab só fala isso. Fala, mal de tema que eu poderia pensar. Bainan kanaf beshat veleika kamashmelan. Eu poderia pensar que na hora que eu coloco os fios, eu já preciso ter 4 cantos. Kamash Melan, vem Shmuel ensina que não, que na hora que eu coloco o fio não precisa ter 4 cantos, só precisa ter 4 cantos na hora em que eu faço os nós. Meiteve, pergunta Gmará. Tilan velo pasagra shechutim shelaem psolim. Está escrito na Braita o seguinte: se eu coloquei os tzitziot e não cortei os fios, está inválido, certo? Esse tzitzit não está kasher. Mas lá, psulim leolam, o que é psulim? A priori significa que se eu fiz os nós, fiz os fios do tzitzit, antes de cortar eles, ou seja, eu quero agora cortar os fios do tzitzit para virar em 4 fios e transformar o tzitzit em kasher, parece que isso está passando para sempre, não pode fazer isso. Vetiu taderav. E aqui vai ficar uma pergunta para Rav, certo? Porque Rav falou que eu posso só cortar os fios e com isso kasherizar o tzitzit. Daqui a gente vê que não. Só cortar os fios não é suficiente. Amar lechará, fala Rav, não. Mai psulim, psulim, mate e pascu. Rav fala, não. Tá passula até eu cortar o fio. Quando tá escrito passula, significa passula até que eu corte o fio. Mas na hora que eu cortar os fios e virar em 4 fios separados, vai estar kasher. O Shmuel Amar psulim leolam, vechen Amar Levi psulim leolam, vechen Amar Rav Mata Amar Shmuel psulim leolam. Já de acordo com Shmuel, Levi e Rav Mata em nome de Shmuel, quando está escrito passul, é passul leolam. Realmente, já que na hora que eu prendi, já que na hora que eu coloquei os fios e fiz os nós,
ainda não estavam separados os fios, não eram 4 fios, só cortar depois não é chamado de asiá. Então eu tenho um tzitzit que foi feito antes de estar kasher e só cortar ele não é suficiente. Vai aparecer a mesma sugá com uma linguagem um pouquinho diferente. Deixa eu ver só até onde vai. Bom, agora vai fazer mais uma pergunta, vamos só ler mais uma frase, depois a gente para e Bezerra chama amanhã a gente continua daqui. E cadê a tem quem diga, Maravmatan bedidia vaubda veate lekamete mashmuel vamali psulilam. Tem quem diga que não foi Rav Matna que falou em nome de Shmuel, que é passou para sempre. E caso eu tenha feito os nós antes de cortar os fios, tá passou para sempre e não tem mais o que fazer. Eu preciso tirar o tzitzit e colocar de novo. Tem quem diga que Rav Matna próprio fez isso, foi para Shmuel, e Shmuel falou, olha, não tem o que fazer. Já que você fez os nós antes de cortar os fios, não adianta agora cortar, você vai ter que desfazer tudo e fazer de novo. Agora vai trazer mais uma pergunta aqui e vai seguir também falando com relação a Arbata Minim, é um pouquinho mais longo, Bezerra Hashem, amanhã a gente continua. Shkoyach.